Olá pessoal, no último vídeo falamos sobre a ideia de existência. Hoje falaremos sobre existência e unicidade, ok? Por exemplo, isso na língua portuguesa é ilustrado pelo uso do artigo o, a, artigo definido, ou artigo uma, uns, umas, artigos indefinidos. Então, quando você usa o a, o os ou o as, que são artigos definidos, você diz que existe aquele objeto e aquele objeto é único. Só uma pessoa ou só um objeto satisfaz aquilo. Quando é umas, ele indica que mais de um pode ter aquilo. Por exemplo, zero é o elemento neutro da adição. Zero é o elemento neutro. Ele é o, não tem outro nenhum. Qualquer valor que eu some com zero dá ele próprio. Nenhum outro número que eu sumir com zero dá ele próprio, vai dar um outro valor. Então zero é o único, ele existe, tem um número que somado com ele, que você pegar um cara e somar com esse número dele próprio, o número existe é zero. 3 mais zero, 3. 4 mais zero, 4. 100 mais zero, 100, por aí vai. Mas só o zero tem essa característica. O zero existe, ele faz isso, existe o zero. Existe um número que somado com ele dá ele próprio. Tem um número que é o zero, existe, e ele é único. Só o zero faz isso, nenhum outro faz isso. 100 mais 1, 101. 100 mais 5, 102, diferente. Só o zero tem essa propriedade, existe e é único. Agora, por exemplo, uma referência boa. A irmã do professor João também é professora. Ó. A irmã do professor João também é professora. Ó. A irmã. O que eu posso inferir isso? Que sim, que eu tenho uma irmã. Porque ele fala algo a respeito dela. Que ela é professora. Para ser professora, ela tem que existir. Eu não falaria uma coisa de alguém que não existe. E de fato eu tenho uma irmã. Meus pais, depois de mim, tiveram outra filha, portanto minha irmã. Tiveram uma filha, né? Portanto, minha irmã. Ok? E ela é única. Só tenho uma irmã. Então, a irmã. Agora, meu pai tinha mais irmãos. Ele tinha até mais de uma irmã. Aí eu falo, a irmã de seu José, que é meu pai. A irmã de seu José. Ela. Aí não sei qual é a irmã. Seria o quê? Uma das irmãs, porque elas existem. Meu pai tem irmã e mais de uma irmã. Só que ela não é única. Então não é a irmã. Então a ideia de existência, um objeto ou pessoa satisfaz uma característica, né? Então aquilo existe. Então faz sentido falar algo sobre ele, faz, porque ele existe. E quando é que ele é único? Quando nenhum outro satisfaz aquilo, o caso do zero. O zero é neutro na adição e mais ninguém. O elemento neutro existe, que é o zero, e é único. A irmã do professor João, ela existe e é única. Qualquer outra mulher que seja minha irmã, é minha irmã. Por exemplo, alguém saiu à rua e encontrou uma pessoa. João, encontrei uma moça que disse que é sua irmã. Eu notei que ela não mente. Já sei que é Anne, minha irmã. Ok? Já sei que é ela. Então a ideia é essa, porque se uma pessoa diz que é ela e está falando a verdade, essa pessoa só pode ser ela, é única. Qualquer outro objeto é ela própria. Então qualquer outro número que somado com zero dele próprio, que somado com ele próprio, qualquer outro número que somado com ele próprio, dele próprio, qualquer valor que somado com o cara dele próprio é zero. Então qualquer outro valor, né? Qualquer outra pessoa que seja minha irmã só pode ser minha irmã. Então é única. Não tem um outro elemento nesse conjunto. Agora um cara que não tem irmãos, ele é filho único. Tipo Rafael. O irmão de Rafael saiu. Já sabe que é mentira, que Rafael não tem irmão. Para falar irmão de Rafael, esse irmão teria que existir, só que ele não existe. No meu caso, minha irmã existe. Eu tenho uma irmã. Uma e é a, só que é única, então é a irmã. No caso de meu pai, não. Meu pai tem irmãs, mas não é única. Então não pode se falar a irmã, uma das irmãs. Usa seu artigo indefinido. Viu aí a relação de português, né, da linguagem? Em inglês usa-se, acho que é there, não vou falar muito em inglês, mas é there are, né? Existe. Aí você usa um artigo definido, usa um lá,
e o outro é indefinido, que você usa lá no inglês, né? Um para caracterizar uma coisa que é única, outro para caracterizar... Qualquer idioma deve ter isso, imagino. Uma coisa que é única, creio que o inglês, se não me engano, também é assim, como o português. Então, mas se o português é assim. Então você pega, se define, quando você quer dizer que aquele existe e é único, você usa o artigo definido, e quando apenas existe, você usa artigo indefinido. Ok? Então, a relação do português com a matemática, com a lógica matemática, é uma relação muito boa. A ideia de quantificadores existe um, o quer dizer que o ou um, algo existe. Só que o, que é o artigo definido, o a, dá a ideia de unicidade. Aquele objeto existe e ele é único. É o caso do zero como elemento neutro da adição. É o caso de Anne como minha irmã. Ela existe e é única. Então, numa frase, eu posso falar que o elemento neutro... Posso falar assim, posso falar o elemento neutro da adição. Posso falar a irmã de professor João. Posso falar. Ok? Mas meu pai não, que tem mais de irmã. A irmã de São José, não. Ela existe, mas não é única. Ok?